Você fala demais. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual sua vida não sai do lugar. Duro? Sim. Mas verdadeiro. O mundo não quer te ver evoluir. Ele quer te ver previsível, distraído, fraco. E quanto mais você expõe seus planos, mais você entrega seu poder de bandeja. O silêncio, que sempre te ensinaram a temer, é na verdade a sua arma mais letal. Poucos sabem disso e ainda menos têm coragem de aplicar. Mas existe um código oculto, direto das sombras da filosofia, maquiavélica, capaz de transformar qualquer homem comum em alguém que impõe respeito, que inspira autoridade, que age com estratégia, sem precisar provar nada a ninguém, sem precisar gritar para ser notado, apenas sendo. Nesse vídeo, você não vai encontrar frases bonitinhas ou conselhos enlatados. Aqui, você vai descobrir como sumir da vista do mundo, se reconstruir no silêncio e reaparecer com tanto domínio de si que até quem te ignorava vai ser forçado a te respeitar. Isso não é autoajuda. É arte da guerra em forma de desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Mas atenção, esse conteúdo não é para quem gosta de desculpas. É para quem já entendeu que a vida não vai esperar, que respeito se conquista no silêncio, que autoridade se impõe com postura, que o tempo está passando e você precisa decidir se vai continuar assistindo ou se finalmente vai tomar o controle. Se quiser aprender o que ninguém nunca te ensinou e aplicar isso com inteligência, sem precisar gritar aos quatro ventos, que mudou, então fica até o final, porque os próximos minutos podem se tornar o ponto de virada silencioso que você tanto precisava, sem precisar pedir permissão para ninguém. O desaparecimento estratégico, a arte de sair de cena para reorganizar o poder. Desaparecer não é fraqueza, é estratégia. Maquiavel diria que quem se mostra o tempo todo perde a autoridade. Ao sumir, você reorganiza suas forças, afasta distrações e confunde os que te observam. É como um general que recua apenas para reposicionar suas tropas e então ataca com precisão cirúrgica. Esse desaparecimento estratégico é uma forma sofisticada de autodomínio. Quando você some do radar, cria um vazio. E o vazio tem poder. As pessoas começam a se perguntar: o que aconteceu com ele? Essa dúvida gera respeito. Um respeito silencioso, mas profundo. Ninguém respeita quem é previsível demais. Sumir quebra padrões. E em um mundo saturado de exposição, o silêncio é revolucionário. A maioria vive num ciclo de aprovação. Postam tudo, falam de tudo, se justificam por tudo. Mas Maquiavel ensinou que o príncipe astuto jamais revela sua estratégia antes do tempo. Por isso, sumir é uma forma de tomar de volta a influência que você entregou de bandeja ao mundo. É o começo do domínio de si. Silencioso, sim, mas decisivo. Desaparecer estrategicamente não é isolar-se do mundo, mas silenciar a opinião dele sobre você. Quer um exemplo prático? Faça um detox social de 30 dias. Saia das redes. Pare de se explicar. Use esse tempo para ler O Príncipe de Maquiavel e A Arte da Guerra de Sun Tzu. Não diga nada, apenas se arme de conhecimento e estratégia. E mais, corte acessos. Diminua sua presença digital, troque sua rotina de bares e rodas vazias por silêncio e planejamento. Crie um ambiente que fortaleça sua liderança e o seu desenvolvimento espiritual. Pare de perder energia com conversas rasas. Você não precisa ser onipresente, você precisa ser enigmático. O poder não está em ser visto o tempo todo, está em ser lembrado, mesmo quando você está ausente. O verdadeiro respeito nasce na ausência. E quando você volta, volta com autoridade. O silêncio se transforma em influência. E quem te julgava fraco por sumir, te verá com outros olhos quando você reaparecer mais forte. E por favor,
Pare de tentar provar valor explicando seus planos. Um plano explicado demais é um plano exposto. E o que é exposto é vulnerável. Maquiavel dizia que até a verdade precisa ser protegida por uma muralha de mentiras. No mundo moderno, essa muralha é o seu silêncio estratégico, mas desaparecer é só o começo. O que você faz durante esse sumiço define tudo. E é aí que muitos se perdem. Acreditam que se afastar basta. Só que quem não trabalha nas sombras reaparece igual. E isso, meu caro, é o erro fatal de quem acha que sumir é suficiente. O poder das sombras. O que fazer enquanto ninguém está vendo? Sumir sem propósito é fuga, mas sumir com estratégia é construção. Maquiavel jamais respeitaria um príncipe que desaparece e não retorna mais forte. O período em que você está fora de cena é o mais fértil para cultivar respeito, poder e domínio de si. É ali, nas sombras, que você constrói a autoridade que será percebida quando voltar. Mas atenção, esse tempo deve ser sagrado. Enquanto ninguém está olhando, é sua chance de moldar aquilo que o mundo ainda não pode ver. Invista em desenvolvimento pessoal e emocional com intensidade. Se sua mente ainda é frágil diante de críticas, então medite, estude psicologia, fortaleça sua espiritualidade. Leia Epicteto, leia Maquiavel, mas leia também Viktor Frankl. Alimente sua alma como um guerreiro se prepara para a guerra. Use esse tempo para desenvolver habilidades raras. A habilidade de falar bem, por exemplo, é uma arma poderosa. Treine. Oratória, persuasão, escuta ativa. Domine o jogo da linguagem, pois ela comanda emoções. Faça um curso de retórica, pratique frente ao espelho, estude como líderes históricos moldaram multidões com palavras. Quem fala bem, lidera. Quem acala com intenção, governa. Outro ponto essencial é a construção de rotinas implacáveis. Você está no escuro? Ótimo! Use isso a seu favor. Crie um ritual matinal inegociável. Acordar cedo, ler, treinar, escrever seus objetivos, revisar sua estratégia. Seja como os monges que constroem impérios internos enquanto o mundo dorme. A disciplina silenciosa é uma das formas mais afiadas de autodomínio. E não se esqueça de fortalecer seu corpo. A presença física tem peso. Quando você retorna ao mundo com mais postura, mais firmeza, mais energia, sua influência aumenta. Faça musculação, alimente-se com inteligência, durma com consistência. Um corpo alinhado com a mente é um trono para o espírito. E Maquiavel sabia, a imagem do líder deve inspirar respeito, não piedade. Evite os vícios mentais da comparação. O erro de muitos é se esconder do mundo, mas continuar preso ao mundo pelos olhos. Passam o dia observando a vida alheia nas redes. Isso destrói o foco. O seu tempo escondido deve ser um jejum de distrações. Apague aplicativos, silencie notificações e redirecione sua atenção para a única vida que você pode controlar. A sua, e aqui vai um exercício prático. Defina 3 metas inegociáveis para os próximos 90 dias. Não conte para ninguém, nem para sua mãe. Trabalhe nelas todos os dias, no silêncio, na sombra, com sangue nos olhos. Se for preciso, escreva no espelho. O mundo não precisa saber, eu preciso realizar. Isso é estratégia. Isso é filosofia aplicada. Porque quem não planta no escuro, não colhe na luz. E o mundo é implacável com os que voltam iguais. Então, quando ninguém estiver vendo, lembre-se, esse é o seu laboratório secreto. E é nesse laboratório que você está moldando a próxima versão de si. E essa versão precisa estar pronta para algo ainda maior do que você imagina. O retorno triunfal. Como reaparecer e causar impacto. Sem precisar falar, o retorno não pode ser ruidoso, precisa ser estratégico. Maquiavel ensina que a autoridade não deve ser pedida, mas imposta com elegância. Quando você reaparece após um período de silêncio,
tudo precisa falar por você. Sua postura, sua energia, sua atitude. Não diga que mudou. Mostre. Deixe que o mundo perceba. A verdadeira influência é percebida, não anunciada. A maioria, ao mudar, tenta convencer. Os outros com discursos longos, erro grave. Ao tentar explicar, você perde poder. O retorno poderoso é aquele em que ninguém consegue exatamente entender o que aconteceu, mas todo mundo sente que algo mudou. O mistério, quando bem utilizado, é uma arma de domínio de si. E o silêncio vira um tipo raro de respeito, o que ninguém ousa questionar. Você quer um exemplo prático? Pense em alguém que voltou para as redes depois de meses, sem texto motivacional, sem explicações, apenas com uma nova imagem, mais forte, mais centrado, mais confiante. Isso gera autoridade imediata. É como um rei que voltou do exílio, não com desculpas, mas com uma nova coroa. Isso é Maquiavel em ação. Isso é estratégia aplicada. Evite justificativas. Quando perguntarem onde você esteve, apenas sorria e diga: estava focado no que importa. Não entre em debates. Não forneça detalhes. O poder mora na sugestão, não na explicação. A ausência de informação cria especulação, e a especulação te torna mais influente. Quem controla o que revela, controla a narrativa. E quem controla a narrativa lidera. O seu reaparecimento precisa ser acompanhado por resultados. Simples assim. Quer ser levado a sério? Mostre progresso. Seja uma nova forma física, uma nova profissão, um novo comportamento. Algo precisa ser palpável. Caso contrário, sua volta será apenas mais uma reentrada esquecível. E um retorno sem impacto é desperdício de esforço. Um exemplo aplicável: se você estava estudando durante o desaparecimento, volte com uma certificação concreta, como um novo idioma, uma qualificação técnica ou até um livro escrito. Se estava investindo em negócios, mostre resultados. Faturamento, clientes, movimento. Retorne com conquistas, não com promessas. Isso cria uma imagem de autoridade que não precisa ser explicada. E entenda uma coisa: nem todos vão gostar do seu novo eu. Alguns se sentirão ameaçados, outros vão tentar diminuir seus méritos. Isso é esperado. Maquiavel alertava que toda transformação causa desconforto nos acomodados. Mas seu compromisso não é com o conforto alheio, é com sua liderança, com seu autodomínio, com sua evolução contínua. Então, se reaparecer, é sua próxima etapa, que seja com poder, que seja com filosofia na mente e estratégia no olhar, que seu silêncio se torne presença. Porque após um reaparecimento certeiro, existe algo ainda mais delicado e perigoso: manter o poder conquistado sem deixá-lo escapar pelas mãos. Silêncio como arma. O que Maquiavel nos ensina sobre falar menos e observar mais. Falar demais é dar munição ao inimigo. Maquiavel foi claro: quem domina suas palavras, domina o ambiente. E mais, quem escuta mais do que fala, entende os jogos antes dos outros. O silêncio, quando bem utilizado, se torna uma poderosa forma de influência. É no silêncio que se percebe o que não foi dito. E isso, meu amigo, é onde mora o verdadeiro poder. A maioria das pessoas se entrega pela boca. Revelam planos, fraquezas, dores e desejos com facilidade. Fazem isso esperando apoio, mas recebem julgamento, inveja e sabotagem. Quem fala sem estratégia enfraquece sua autoridade. Por isso, o verdadeiro líder, o que tem domínio de si, fala apenas o necessário. E quando fala, cada palavra tem o peso de uma decisão. Quer um exemplo real? Grandes estrategistas da história sabiam calar na hora certa. Abraham Lincoln, por exemplo, dizia: é melhor calar-se e deixar que pensem que você é tolo do que falar e tirar a dúvida. O silêncio inteligente é aquele que constrange o falador. Quando você cala, você escuta.
Quando escuta, você enxerga. E quem enxerga antes lidera com vantagem. Na prática, silencie 3 áreas: suas intenções, suas emoções e seus resultados. Sobre intenções, nunca diga o que vai fazer. Sobre emoções, não reaja impulsivamente. Sobre resultados, deixe que falem por si. O silêncio preserva energia. E essa energia pode ser redirecionada para algo muito mais útil: ação estratégica. Esse comportamento é raro porque exige autodomínio emocional. A vontade de responder, de se justificar, de gritar ao mundo que você merece mais, tudo isso é humano. Mas Maquiavel nos lembra que o poder pertence a quem domina a si antes de dominar os outros. Falar menos é um sinal claro de liderança. E todo verdadeiro líder sabe que palavras são como ouro, valiosas, escassas e perigosas. Inclusive, você pode praticar o silêncio com um exercício simples. Nos próximos 7 dias, observe mais do que fala. Em reuniões, escute atentamente, antes de opinar. Em conversas difíceis, mantenha a calma. Anote em um caderno o que gostaria de ter dito e depois reflita se era mesmo necessário. Isso afia sua percepção e fortalece sua presença. Há um respeito invisível que nasce do silêncio. Pessoas silenciosas que olham nos olhos, que escutam com profundidade e que falam apenas quando necessário, criam uma aura de poder. Elas não precisam se impor. Elas impõem apenas por estar ali. Isso é influência sutil. Isso é filosofia aplicada à presença. Mas atenção, o silêncio não é o fim, é o meio. Ele é a pausa entre a ação e a reação. Ele é o espaço onde você prepara o próximo passo com maestria. E falando em próximo passo, existe um elemento que precisa caminhar junto com o silêncio, senão ele perde força: a disciplina implacável. Disciplina invisível. Como a constância silenciosa gera respeito e autoridade. Maquiavel jamais confiaria o poder a alguém que é guiado pela emoção do momento. Para ele, constância é mais valiosa do que talento. O verdadeiro respeito é construído na repetição silenciosa. Enquanto muitos esperam a motivação para agir, o estrategista de verdade cria rotinas que não dependem de vontade. A disciplina invisível é um pacto com o próprio futuro. Acordar cedo quando está com preguiça, estudar quando o cérebro quer distração, manter o foco mesmo sem reconhecimento, isso é poder. Porque quem domina seus impulsos, domina sua narrativa. Não há autoridade sem sacrifício. E disciplina é a arte de sacrificar o prazer imediato por uma conquista duradoura. É isso que separa os que lideram dos que seguem. Você quer um exemplo prático? Pegue um caderno e desenhe uma grade de 30 dias. Anote 3 hábitos que você vai cumprir todos os dias. Pode ser ler 10 páginas de um livro, treinar por 45 minutos e escrever um plano diário. Se não cumprir, recomece do zero. Isso vai ensinar ao seu cérebro que as suas palavras têm peso. E quando sua palavra tem peso, o mundo escuta diferente. Mas atenção, disciplina não é rigidez cega. É estrutura com consciência. Se algo não funciona, ajuste. O erro de muitos é copiar a rotina de outros, sem respeitar sua própria realidade. Maquiavel diria que um líder sábio se adapta ao ambiente, sem perder a essência. Portanto, seja firme, mas flexível. O importante é manter o movimento, mesmo que a forma mude. Há um tipo de influência que só nasce do exemplo silencioso. Quando você é disciplinado sem alarde, sem se exibir, apenas sendo, você se torna uma referência. As pessoas começam a perceber sua evolução, sua presença muda, seu olhar carrega mais clareza, e isso impõe respeito sem precisar pedir. O silêncio, combinado com a constância, se transforma em autoridade legítima. Agora, saiba de uma coisa: vai doer.
Ter disciplina é renunciar. É não comer o que quer, não fazer o que quer, não reagir como quer, mas cada renúncia consciente é um voto de confiança no seu futuro. E quando esse futuro chegar, você vai olhar para trás e agradecer por ter sido mais duro consigo mesmo do que o mundo foi com você. A disciplina, no fundo, é um ato de liderança interna. É você sendo o governante do seu próprio reino, o seu corpo, a sua mente, a sua rotina. E como todo bom governante, você precisa de um plano, metas claras e rituais diários que reforcem seu domínio de si. Isso é filosofia aplicada e prática. Isso é a essência do poder silencioso. Só que disciplina por si só não basta. Se ela não estiver direcionada para um objetivo nobre, ela vira rotina vazia. É como um exército bem treinado que marcha em círculos. E para evitar isso, existe um próximo passo crucial: obsessão estratégica. Como canalizar toda a sua energia para um único objetivo de poder. Maquiavel ensinava que o príncipe que deseja dominar precisa ter foco absoluto. Obsessão não é desequilíbrio, é estratégia. É o ato de concentrar todo o seu poder mental, físico e espiritual numa direção clara. O erro comum é tentar abraçar tudo. Resultado? Nada feito. Mas quando você canaliza sua energia num só ponto, você quebra resistências e impõe presença. Enquanto a maioria salta de meta em meta, de livro em livro, de ideia em ideia, o verdadeiro estrategista escolhe uma causa e a transforma em missão. É como uma flecha sendo puxada por semanas antes de ser solta. Quando dispara, ninguém segura. E não se engane, isso exige autodomínio. Porque seu maior inimigo será sempre a tentação de desviar do caminho. Exemplo prático. Escolha uma única meta de impacto para os próximos 6 meses. Pode ser dominar uma habilidade valiosa como copywriting, oratória, liderança ou investimento inteligente. Não diversifique. Crie um plano semanal, monte uma rotina diária em torno disso. Acorde com essa meta. Durma com essa meta. Fale com essa meta em silêncio todos os dias. Faça dela seu mantra pessoal. E como manter essa chama acesa? Simples. Ritualize sua obsessão. Crie símbolos, recompensas e punições. Se cumprir o plano da semana, permita-se um momento de prazer. Se falhar, corte um conforto. Isso te educa emocionalmente. E acredite, esse tipo de condicionamento constrói uma mentalidade forte, uma mentalidade de poder, autoridade e domínio de si. Mas tenha cuidado. Obsessão sem sabedoria vira autodestruição. Por isso, traga filosofia para o processo. Leia sobre Maquiavel, estude o comportamento humano, analise os jogos de poder, alimente seu intelecto enquanto constrói seu império. Você não quer apenas conquistar, você quer sustentar o que conquistar. E só sabedoria faz isso possível. A obsessão estratégica tem outro segredo. Ela cega os críticos. Quando alguém percebe que você está absolutamente comprometido com algo, eles param de questionar. Sua presença começa a dizer: não, estou aqui para agradar, estou aqui para vencer. Isso impõe respeito, e respeito é uma das moedas mais valiosas no jogo do poder. E mais, ao focar intensamente em uma meta, você se torna raro. E tudo que é raro tem valor. A maioria é distraída, ansiosa, rasa. Você será profundo, direto, letal. E quando alcançar o que deseja, os mesmos que duvidaram vão querer aprender com você. Mas você já terá entendido algo que poucos entendem. O preço da obsessão vale cada gota de suor. Só que, mesmo a obsessão, precisa de uma mente forte por trás. Uma mente que acredita. Uma mente que vê antes de tocar. Porque se sua mente estiver contaminada por escassez, dúvidas e comparações, até a meta mais nobre se dissolve. E é aí que entra um dos elementos mais ignorados por quem deseja liderança:
Mentalidade de poder, como reprogramar sua mente para liderar, vencer e influenciar. A mente é o verdadeiro trono do poder. Maquiavel sabia disso. Antes de conquistar qualquer território, é preciso conquistar o próprio pensamento. A maioria falha não por falta de esforço, mas por mentalidade sabotadora. Quem acredita que não pode, já perdeu. Por isso, o primeiro campo de batalha é interno, e só quem vence dentro de si pode liderar fora. A boa notícia? A mente pode ser reprogramada. E isso não é papo de autoajuda, é estratégia. Seu cérebro responde a padrões, e padrões são treináveis. Você quer respeito? Comece se respeitando nos pensamentos. Quer autoridade? Fale consigo mesmo como um líder. A linguagem interna define a postura externa. Isso é desenvolvimento emocional de verdade. Comece com visualização estratégica. Todos os dias, por 5 minutos, feche os olhos e veja-se no auge, disciplinado, confiante, inabalável. Sinta o que sentiria. Imagine os desafios sendo superados. Faça isso antes de dormir e ao acordar. Pode parecer simples, mas grandes líderes usam isso há séculos. Atletas, empresários, estadistas. A mente acredita no que repete. Além disso, elimine pensamentos de escassez. Toda vez que pensar, não consigo, sou azarado, isso não é para mim, pare. Reescreva. Diga, estou aprendendo, estou me tornando forte. Isso é um teste, não um fim. Crie afirmações de poder. Escreva num papel e leia em voz alta todos os dias. Isso não é misticismo, é neurociência aplicada à filosofia e ao autodomínio. Use também o poder da linguagem externa. Evite se cercar de pessoas que reclamam, zombam ou se comparam o tempo todo. Essas vozes alimentam o sabotador interno. Cerque-se de estímulos que fortalecem sua mente. Ouça conteúdos que falam de estratégia, liderança, influência, Maquiavel, crescimento espiritual e financeiro. A sua mente precisa ser nutrida com visão, não com medo. E mais, proteja sua atenção como se fosse ouro. Seu foco é o bem mais valioso no jogo da vida. A cada notificação, notícia negativa ou conversa fútil, você está perdendo energia mental. Crie um ambiente de clareza. Silencie grupos. Leia mais, role menos. Escreva o que pensa. Medite 10 minutos por dia. Cada ação dessa reforça o domínio de si. A mente forte não é aquela que nunca sente medo. É a que age apesar dele. É a mente que compreende que o mundo é caótico, mas que a sua visão é mais firme que o caos. E quando você passa a liderar seus pensamentos, começa a influenciar a realidade ao seu redor. Pessoas sentirão isso, sua autoridade se tornará natural. E a liderança será uma consequência, não uma busca. Mas tudo isso ainda depende de uma decisão invisível e definitiva. O quanto você está disposto a proteger seu foco e eliminar o ruído externo. Porque sem essa blindagem, a mente volta a ser escrava do mundo. E por falar em ruídos, precisamos falar do maior ladrão de energia do século, a distração disfarçada de conexão. Blindagem contra distrações, como eliminar o ruído que sabota sua evolução. Maquiavel advertia que o príncipe que deseja governar precisa ser seletivo com o que escuta. E hoje, o inimigo mais sorrateiro não está lá fora, mas dentro do seu bolso. As distrações, disfarçadas de conexão e entretenimento, estão roubando seu foco, sua autoridade e o seu tempo. Quem não controla o que consome acaba sendo controlado por isso. O domínio de si começa com a triagem do que entra pela mente. Você quer liderar, então precisa proteger sua atenção como se fosse um trono de ouro. Cada minuto gasto em vídeos aleatórios, discussões inúteis ou fofocas digitais é um voto contra o seu crescimento. O que entra pelos seus olhos e ouvidos
molda o que sai da sua boca e das suas mãos. E se o conteúdo é raso, suas ações também serão. Isso não é exagero, é a lógica da influência invisível. Faça um inventário mental agora mesmo. Quantas horas do seu dia são entregues ao inútil? Quantas vezes você abre o celular sem saber por quê? Está alimentando a mente com filosofia, estratégia, ensinamentos de Maquiavel e desenvolvimento pessoal. Ou está consumindo ruído? Seja honesto, porque só quem reconhece o inimigo interno pode iniciar a guerra certa. A solução é clara: elimine o excesso. Escolha 3 fontes confiáveis de informação. Pode ser um livro, um canal, um mentor, e bloqueie o resto. Simples assim. Instale aplicativos de foco como o Forest ou Freedom. Estabeleça horários fixos para checar redes. Crie dias offline. Coloque limites visíveis na sua vida digital. O poder não está em ter acesso a tudo, mas em saber o que filtrar. E mais, transforme seu tempo ocioso em tempo estratégico. Está no trânsito? Ouça um audiobook. Está na academia? Escute um podcast sobre filosofia, autodomínio ou liderança. Está lavando louça? Repasse suas metas em voz alta. O tempo não vai parar, mas você pode parar de desperdiçá-lo. Isso é inteligência maquiavélica aplicada ao cotidiano. Saiba que quem vive distraído está sempre atrasado. Enquanto você responde mensagens inúteis, alguém está criando um negócio. Enquanto você rola feeds sem pensar, outro está escrevendo um livro. A diferença entre liderança e frustração está em como cada um lida com o tédio. Os grandes usam o silêncio e o tempo livre como território de construção. Os medíocres usam para escapar da realidade. E lembre-se, distrações não são só digitais. São também pessoas, ambientes e hábitos que te puxam para trás. Faça uma lista de tudo que te enfraquece. Amizades que não te respeitam, hábitos que roubam sua energia, lugares que te fazem regredir. Depois disso, trace um plano de afastamento estratégico. Sem drama, sem alarde, só ação silenciosa. Porque quando você silencia o mundo, consegue finalmente escutar a si mesmo. E nesse espaço limpo de ruído, surge uma nova versão de você. Mais centrada, mais forte, mais intocável. Mas isso só será real se você for implacável com o que permite entrar no seu campo de visão. E quando essa blindagem estiver feita, falta apenas uma coisa para manter tudo funcionando: independência emocional. Como parar de precisar de validação para continuar avançando. Maquiavel não escreveu sobre likes, mas se vivesse hoje, diria: quem busca a aprovação demais perde o poder que ainda nem conquistou. A validação externa é a coleira invisível da maioria. Você age, espera aplauso, fala, espera curtida, faz, espera aceitação. Mas quem deseja autoridade real precisa romper com essa dependência. A verdadeira influência nasce quando você não precisa mais ser aceito para continuar crescendo. A independência emocional é a base do autodomínio. Quando você para de esperar reconhecimento, começa a agir com liberdade. E liberdade, caro, é poder. Você não precisa que te aplaudam para seguir sua missão. Você precisa de clareza sobre quem você é, para não se perder no barulho de quem nunca construiu nada. Se você não for o seu próprio combustível, qualquer crítica te paralisa. Quer um exemplo claro? Artistas como Van Gogh morreram sem reconhecimento, mas hoje são imortais. Ele pintava por convicção, não por aprovação. Você precisa fazer o mesmo, trabalhar no silêncio, acreditar no que constrói, mesmo quando ninguém nota. Porque cedo ou tarde, o mundo vê. E quando vir, vai respeitar não só o que você fez, mas a firmeza com que você fez. Pratique o desapego emocional com um exercício simples. Poste sem esperar likes. Produza sem esperar elogios. Comemore sozinho pequenas vitórias
Escreva cartas para si mesmo, reforçando sua missão. Cultive sua filosofia de vida como um guerreiro cultiva sua lâmina. Isso te blinda emocionalmente e te torna imbatível frente à crítica, ao abandono e ao esquecimento temporário. E aqui entra um ponto de virada. Quando você para de pedir validação, passa a atrair admiração. Pessoas são naturalmente atraídas por quem não se explica demais, por quem age com convicção. Isso cria influência sem esforço, não porque você pediu, mas porque você é. E isso Maquiavel chamaria de presença estratégica. O poder silencioso de quem não precisa provar nada. Mas lembre-se, a independência emocional não é indiferença, é consciência. É saber que emoções existem, mas não deixar que te governem. É se frustrar, sim, mas continuar. É se magoar, mas não parar. Isso é liderança de si, é autodomínio emocional. É o que separa os que sonham dos que realizam, mesmo quando estão sozinhos. E sabe o que mais? Quanto mais autêntico você for, mais resistência enfrentará. A autenticidade assusta quem vive de aparência. Por isso, não espere tapinhas nas costas. Espere portas fechadas, olhares tortos, críticas vazias. Mas cada vez que você se mantiver firme, a autoridade dentro de você cresce. E esse respeito próprio é o tipo de influência que ninguém pode roubar. Só que, mesmo com independência emocional, existe um fator implacável que vai testar sua jornada todos os dias: o tempo. E a maneira como você lida com ele revela se você está no caminho da liderança ou apenas adiando a própria evolução. O tempo vai passar de qualquer forma. Use isso como seu aliado, não como desculpa. O tempo não se importa com desculpas. Ele não espera, não retrocede, não negocia. Maquiavel jamais perdoaria um governante que desperdiça o que não pode controlar. O tempo é o bem mais democrático que existe. Todos têm 24 horas. A diferença entre os líderes e os liderados é como cada um investe essas horas. E aqui está a verdade dura. Quem procrastina, abdica do poder. Cada minuto que você posterga, uma decisão importante, é um voto a favor da estagnação. A maioria diz que vai começar segunda. Vai esperar o momento certo. Vai quando tiver mais confiança. Mas o tempo não respeita indecisos. O relógio só favorece quem age. E mais, aquele que domina o tempo domina o jogo. Porque enquanto o mundo está dormindo, o estrategista está construindo. Quer uma prática simples? Crie uma linha do tempo reversa. Escreva onde você quer estar em 12 meses. Depois, desça mês a mês, semana a semana, até o hoje. O que precisa? Começar agora? Qual ação, mesmo pequena, já muda sua rota? Isso cria urgência. E urgência é o que falta a quem vive esperando uma permissão invisível para começar a transformação. O que separa os visionários dos arrependidos é que os primeiros agem apesar do medo, enquanto os segundos colecionam desculpas bem estruturadas. Maquiavel diria que quem não avança se torna presa. E no jogo da vida, ou você lidera o tempo, ou é engolido por ele. A escolha é crua, mas libertadora. Todo dia que passa é uma página escrita. A pergunta é: o que você está escrevendo? Olhe para trás. Quantas vezes você disse que ia mudar? Quantas promessas não cumpridas ainda ecoam na sua mente? Agora olhe para frente. Quantas oportunidades você ainda quer perder? O tempo vai continuar passando. A única questão é se você estará parado, observando, ou se será o protagonista da sua própria história. Isso é liderança de si. Isso é desenvolvimento pessoal real. Pessoas com domínio do tempo não vivem correndo, vivem com intenção. Acordam com um propósito, agem com estratégia, descansam com mérito. Não desperdiçam energia com o que não soma, não entregam atenção a quem não respeita. O tempo se torna uma extensão do seu poder,
uma ferramenta que molda seus resultados. E aqui está um alerta maquiavélico. Se você não usa seu tempo para construir algo que seja seu, será contratado para gastar seu tempo construindo o império de outro. E não há como existir desenvolvimento espiritual sem direção, sem tempo sagrado reservado para o que importa. A alma precisa de propósito e o propósito precisa de agenda. Porque o tempo não volta. Mas ele pode ser domado. E quando você entender isso, vai perceber que todo o silêncio, toda a disciplina, toda a dor da evolução valeram a pena. Só que, agora que tudo isso foi construído, falta uma peça, a mais crítica, aquela que separa os transformados dos estáticos, aquela que conecta tudo em ação, a decisão. Agora que você tem o mapa nas mãos, a pergunta é simples. Vai continuar vivendo como todo mundo ou vai aplicar o que poucos têm coragem de colocar em prática? Porque a diferença entre os que dominam o jogo e os que são dominados está em uma única palavra: ação. E ação silenciosa, estratégica, constante. Quantos planos seus já morreram na boca antes mesmo de virarem realidade? Quantas vezes você implorou por aprovação e, no fim, se sentiu menor por isso? Até quando vai seguir se justificando, se sabotando, se atrasando? A partir de agora, ou você lidera sua própria vida, ou alguém vai fazer isso por você. E acredite, esse alguém não vai se importar com seus sonhos. Agora me diz, qual decisão você vai tomar ainda hoje? Vai continuar esperando o momento certo ou vai começar? Mesmo em silêncio, mesmo com medo? Comenta aqui embaixo agora. Hoje começa a minha transformação em silêncio. Isso sela seu compromisso. Isso é mais do que uma frase. É um pacto com a sua versão mais forte. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de todos os conteúdos que vão te guiar nessa jornada de domínio de si. Respeito, liderança, estratégia e desenvolvimento real. Aqui você aprende o que não ensinam por aí. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. As 10 leis maquiavélicas do autodomínio. Ninguém vai te controlar de novo. Esse é o complemento perfeito para você. Consolidar tudo o que aprendeu aqui. Vai por mim. Esse próximo passo pode mudar tudo.